Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito que vocês me perguntam muito. Uma coisa muito que vocês me perguntam muito. Então, e vocês me perguntam realmente, né? Porque a gente fala às vezes, mas me perguntam muito e ninguém pergunta nada. Mas dessa vez é uma coisa que vocês perguntam muito. Eu sempre trago um assunto que vocês me perguntam muito. Então, vamos falar sobre custo de vida. Custo de vida, obviamente eu vou falar de Bragança, mas vocês já perceberam que eu tô em um lugar diferente. Óbvio que não tem cenário, não tem nada, mas tá diferente o cenário. Porque eu me mudei. Eu me mudei. E aí, isso aí é história para outra conta. Porque hoje vamos falar sobre custo de vida em Bragança. Eu gravei ainda um vídeo lá, estava gravadinho aqui esperando por vocês, mas eu não consegui trazer antes para vocês, porque as aulas já começaram e aí começou a faculdade. Vocês gostam, inclusive, desse tema? Então, as aulas já começaram, já tem aqui aquela agonia. Meu esposo conseguiu um emprego novo e pronto, tem essa agonia toda. Casa, estudo, trabalho, e blá blá blá, e blá blá blá. É aquelas mesmas coisas de sempre. Então, adeus, sonho europeu. Porque todo mundo fala, ai, mas você vai pra aí, você não tá automaticamente rico? Gente, KK. Isso é muito pertinente para o assunto, porque eu vou falar sobre custo de vida, então vamos lá falar sobre essa questão de vir para cá e estar automaticamente rico. Porque automaticamente as pessoas acham que, nossa, está na Europa, está rico. Já começa por aí. Né? E aí tem gente que fala, ai, mas por que não fala que está em Portugal e fala que está na Europa? Gente, eu tô falando assim, né, nesses termos. Geralmente quando me perguntam, eu falo, estou morando em Portugal. Óbvio. Eu não tenho essa de falar, ai, pensa, eu tô morando na Europa. Não, mas assim, eu falo conforme as pessoas geralmente costumam falar. Está morando na Europa e associa com riqueza. Por quê? Porque aqui a gente ganha, aqui em Portugal no caso, a gente ganha em euro, e aí as pessoas falam, mas ganha em euro, então isso, né, é uma moeda valorizada e tal. Eu conto, vocês contam. Eu conto, vocês contam. Porque assim, o fato da gente estar aqui, e eu já trouxe esse outro vídeo, eu estou trazendo novamente, o fato da gente estar aqui, realmente a gente ganha em euro. Só que vocês têm que lembrar que a gente ganha e a gente gasta em euro. E eu já trouxe outra vez aqui dizendo pra vocês que, óbvio que uma coisa muito importante a gente lembrar, o que difere muito é o poder de compra que a gente tem aqui, entende? Porque quando a gente vai fazer, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, tem pessoas que adoram fazer essas comparações, mas eu particularmente não gosto de fazer essas comparações, assim, que aqui é melhor, aqui é pior, aqui é assim, aqui é assado do que outro lugar. Eu não gosto de fazer essas comparações porque eu acho que qualquer lugar é melhor ou pior, depende da pessoa, depende do objetivo de vida da pessoa e depende de um bocado de outras coisas. Mas eu vou fazer essa comparação para ficar um pouco mais concreto. E a pegada que a gente tem que ter, a ideia que a gente tem que ter é, por exemplo, eu vou no mercado, né? Para fazer uma compra para uma família, eu gasto, sei lá, vamos supor, R$ 400, R$ 500, aí vai depender muito do gasto, porque gasto de familiar depende. Então, eu vou trazer aqui o meu gasto e o do meu esposo para duas pessoas, uma média. Por que uma média? Eu não posso falar. Ao certo você vai gastar X. Por quê? Porque eu e meu esposo a gente gosta de lanche. A gente gosta de pizza, de hambúrguer. E essas coisas geralmente costumam ser mais caras. Então, acaba que a gente na alimentação gasta um pouco mais, às vezes, entende? Tem pessoas que gostam mais de legumes, verduras e frutas e feijão e tal. Pessoas light e fitness. Eu tô tentando chegar lá. Mas, enfim, então assim, alimentação depende, água, o gasto de água depende, o gasto de luz depende, então várias coisas vão variar de acordo com a sua forma de viver, certo? Mas eu vou trazer uma média para vocês terem uma noção. Mas, voltando para o negócio do mercado. Aí vamos supor, uma família vai no mercado, no Brasil, eu fazia mercado eu e minha mãe e tal. Então, assim, o mercado para uma família grande não era nosso caso, porque moravam poucas pessoas na minha casa. Por exemplo, quando a gente ia fazer uma compra maior, vamos colocar aí, a gente gastava mais ou menos uns 400 reais.
Entende? Então, assim, uma compra grande, eu tiro que eu preciso gastar mais ou menos R$ 400, para 2 pessoas, talvez uns 200 e tanto, ou R$ 300, por volta aí, vamos supor, para dar também o luxo, né, de a gente comprar não só o feijão e o arroz, mas dá o luxo, às vezes, de a gente comprar uma besteirinha que a gente gosta de comer, um lanche, enfim, alguma coisa a mais do que o básico, né, carne, feijão, arroz e tal, e cuscuz e etc. Entende? Então, aqui, né, a gente quando vai no mercado, a gente consegue comprar uma boa quantidade de coisas, né? Para mim, isso é considerável uma boa quantidade de coisas, com valor menor, entende? Então, assim, essa possibilidade de compra que faz uma grande diferença no dia a dia. Mas não é pensar que vem pra cá e vai ficar rico automaticamente. E óbvio que eu também não pensava nisso, de vir pra cá e ficar rica, óbvio. Por quê? Porque a gente vem pra cá e a gente vai participar de uma sociedade assim como todas as outras pessoas que moram aqui. Entende? A gente vai trabalhar, a gente vai estudar ou não, pagar impostos e etc. Ou não, ou pagar imposto não entra. Pagar imposto é pagar imposto mesmo. Aí não entra, né? Ou sim ou não, não. Tem que pagar imposto, enfim. Então a gente paga as coisas normalmente, a gente faz compras normalmente, a gente trabalha normalmente, tem cargas diárias, cargas horárias de trabalho muitas vezes muito agressivas, muito altas, tem outras pessoas que têm menos. Então essa realidade tem em todo canto. Entende? E isso, é melhor, é pior? Agora, eu garanto que ter o poder de compra maior, isso é uma coisa muito boa, é um fator muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é ruim só em um quesito. Que quando meu dedo tá sujo, porque eu tava passando maquiagem, ó. Fazer o quê? E em um quesito. Que quando alguma coisa é um pouco mais alto o valor, é aquela porrada, sabe? Aí vamos supor, tem um negócio lá. Isso eu tô falando com base na minha realidade, isso não agrega todo mundo. Tem gente que tem dinheiro pra gastar R$ 100 no shopping, tipo, todo dia. Tem gente que não. Isso aí eu não sei, é a realidade de cada um. Tô falando com base na minha realidade, na nossa realidade no caso. Enfim, mas vamos para o que interessa. Vocês me perguntam muito e eu fiz um videozinho aqui da casa que eu morava. Mas eu vou falar os valores para vocês, que é o que vocês mais me perguntam, que é os valores em si. Mas se vocês gostam de vídeo de outras coisas também, vamos falando aí. Pô, sei lá, a faculdade, como é que funciona, o sistema mesmo educacional é diferente, né? Os institutos politécnicos e etc. O meu curso, qual é, se vocês se interessam em saber qual é o curso que eu faço, em qual faculdade que eu faço, quais documentações precisou, qual o curso que meu esposo faz, quais documentações precisou, também porque precisaram, quais documentações precisaram, porque ele fez a transferência, né, de curso de lá do Politécnico de Bragança para aqui o Politécnico do Porto, então precisaram de algumas documentações, de uma nova candidatura aí, isso é muito interessante, né, porque é totalmente diferente o funcionamento, né, das faculdades, dos cursos, enfim. Tem muitas diferenças e aí, se vocês se interessam, vocês me avisam para eu trazer para vocês. Mas enfim, vamos lá para o que interessa. Vamos começar falando do aluguel. Eu acho que o aluguel é o que mais pesa no mês, no geral. Porque aluguel é uma coisa que é fixo ali, né? Tipo, não varia. É aquilo, pronto. O aluguel, na época, no momento que eu estava morando em Bragança, eu pagava 300 euros. Eu vou botar aqui, provavelmente. Eu pagava 300 euros. Tem pessoas que pagam mais, tem pessoas que pagam menos, tem, né? Depender. Isso eu pagava em um T1, que é um T1 é a configuração de uma casa com um quarto. Entende? Também tem os estúdios, que geralmente é um espaço só que divide quarto com cozinha e quarto, cozinha e sala, né? Em um espaço só. Também tem os estúdios. Mas pronto, o nosso era um T1 e eram 300 euros, já mobiliada, né? Com tudo dentro. Entre aspas, as minúcias, né? Que a panela, essas coisas não tinha. Mas as coisas maiores, né? Máquina de lavar roupa, N coisas tinham lá. Enfim, então, e aí vamos falar sobre água, né? Eu tô indo
Vou mais básico, bem mais básico. Água. Água, a gente geralmente paga muito barato em água aqui. Eu acho muito barato, pelo menos. O máximo que eu e meu esposo já pagamos em água foi 30 euros. 32, talvez, alguma coisa assim. Mas a gente ficava nessa faixa, o mais normal da gente pagar era 23, e ainda se mantém, mas era 23, 20 alguma coisa, pra no máximo até 30. Mas a gente não extrapolava isso aí não, a média era essa mesmo, de água. Vamos para o que interessa agora, que é a luz. Luz. É um lugar que usa aquecedor e que blá, 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 blá. Muitas casas aqui, o funcionamento do fogão, do forno, da água é elétrico. Algumas sim, outras não. Outras são a gás, né? Então, difere. Mas, tanto na casa anterior quanto que eu morei, quanto agora, a casa, eu já tô dando spoiler da casa que eu tô morando. Se vocês quiserem saber também do custo de vida no Porto, aí já é outro vídeo. Mas a casa, muitas vezes, né, tem tudo elétrico. Então, no lugar onde eu morei, tanto e agora também, é tudo elétrico. Então, a água aquece com base num cilindro que fica ligado na tomada e pronto, aí aquece a água e distribui para casa. Tudo elétrico, não tem um gás. Então, todo o custo de energia e do suposto gás que eu usaria é tudo na energia. Então, a gente pagou. A luz foi um BO, por quê? O certo, o ideal de a gente ter pago no verão, que a gente não usava aquecedor, era por volta de uns 40 e pouco até 70, usando alguns dias aquecedor. 40 e pouco para 73, usando o aquecedor poucos dias, né? Chegava a 70 e pouco, mas sem usar aquecedor chegava uns 40 e pouco, 50 e tal. Só que no inverno, quando a gente chegou aqui, a gente chegou desinformado, né? Porque a gente não tinha essas informações, por isso que eu trago pra vocês. A gente chegou desinformado, então a gente já pagou um mês 400 e tanto de energia. Sim, 400 e tanto de energia. Porque a gente não sabia o quanto consumia um aquecedor, a gente não foi informado o quanto consumia, né, um aquecedor. E eu estou falando pra vocês, manerem no aquecedor. Bragança é um lugar muito frio. Então, pra mim é muito frio, eu vim de Salvador, eu ressalto isso, Salvador. Então, lá as temperaturas não se comparam a Bragança, né? Então, é muito frio. Então, no inverno, outono, inverno, esquece. Agora, verão é muito quente, muito quente. Mas inverno, então, assim, regula o máximo possível, né, o aquecedor. Se você for ficar muito em casa, regula mais ainda. E aí, vou trazer para vocês, se vocês quiserem, algumas dicas sobre coisas quentinhas para usar em casa e para se manter mais quentinho dentro de casa, para evitar realmente esse uso excessivo. Então, se vocês quiserem aí, vão falando, se vocês querem ou não que eu traga um vídeo falando de coisas mais quentinhas para você se manter quentinho dentro de casa, para evitar o uso excessivo do aquecedor, porque o aquecedor ele aumenta demais a conta de luz. Mas quando a gente também consegue, depois de um tempo, nosso grupo de energia, né, que a gente contratou, eles começaram a mandar a fatura errada com base em uma estimativa. E fica uma dica importantíssima. Quando vocês chegarem aqui na luz, especificamente na luz, principalmente na luz, mandem ter um acompanhamento e mandem a fotografia do contador para que vocês tenham uma estimativa, não tenham uma estimativa, mas que tenham um valor real do gasto que foi. Por muitas vezes, eles fazem com base em uma estimativa. Por exemplo, no mês a gente pagou, né, 400 e pouco, aí chegou nos meses seguintes, eles começaram a cobrar 200 e alguma coisa. Só que a gente já tinha reduzido consideravelmente o uso do aquecedor. E eles faziam esse valor com base numa estimativa e não no valor real que a gente tinha usado. E isso é muito comum aqui, ou seja, você tem que começar a mandar foto do contador de energia para que eles façam uma conta com base no valor real que foi gasto, entende? Então aí meu esposo começou a fazer isso, né? E a gente reclamou dessas faturas que começaram a vir erradas e eles deram um abatimento pra gente e tinha, tipo, valores exorbitantes de, tipo, diferença de 100 e poucos euros, 100 euros. Então tem que ficar muito ligado nisso. Mas a média
usando um aquecedor, eu acho que gasta por volta de uns 100 e alguma coisa, 100 euros. Aí já falamos de aluguel, água, luz. E agora temos alimentação. A alimentação eu acho que é uma das coisas mais variáveis de todas. Por quê? Porque a alimentação depende muito do que você come, né? Mas, no geral, vamos falar que eu e meu esposo devemos gastar por volta de 150 a 200 euros por mês. Por exemplo, a gente vai no mercado e a gente compra cheio, assim, a gente compra pro mês, coisas que não vão estragar e tal, 100 euros, né? Geralmente a gente gasta no máximo 100 euros pra fazer uma compra grande e tal, pra ficar aqui em casa. Só que aí durante o mês, aí tem uma coisinha que a gente compra aqui, quer fazer um almoço diferente, ou então compra alimentação na rua, às vezes a gente compra alguma comida na rua, que já me perguntaram, inclusive, uma coisa muito interessante, na questão do valor de comer na rua. Geralmente é muito caro comer na rua. Não é muito caro comer na rua, mas assim, óbvio que depende do lugar onde você come, do que você está comendo na rua, né? Porque tem lugares que são mais acessíveis, tem lugares que são menos. O valor de alimentação fica em torno de 100, 150, talvez 200, mas fica aí nessa faixa. Então, vamos somar tudo pra gente ver. Eu vou somar de cabeça, então me dei um crédito, né? Como eu não posso esquecer, tem os valores adicionais, que esses adicionais vai depender também do que você faz no dia a dia. Por exemplo, a gente, além desses custos fixos, né, que é alimentação, água, luz e aluguel, a gente tem as faculdades, né, tem o custo com o carro, né, então isso são custos adicionais que interferem bastante no valor total que você paga em um dia, entendeu? Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me lembram aqui para eu trazer em outro vídeo para vocês. Eu quero fazer um vídeo compacto, mas eu quero trazer essas informações principais no que a gente gasta também. Então, somando tudo, vai dar 300 que eu te falei, que eu falei do arrendamento, 300 mais, vamos colocar valores mais fechados, tá? Mas eu vou colocar 30 euros aí da água, né? Então, vai ficar 330, mais a luz eu vou colocar um valor também fixo de 70, né? Uma média. Então, vai ficar 400, né? Eu me perdi. Vai ficar 400, mas coloca aí uns 200 fechado de alimentação. Então, chegamos a 600. Então, seria mais ou menos uns 600 euros para se gastar. Óbvio que tudo vai depender. A gente tem os custos adicionais de faculdade e tal. Se vocês quiserem também saber o valor das faculdades, né? O valor que a gente gasta mais ou menos com o carro. Porque aí depende, o abastecimento, por exemplo, do nosso carro, e eu já vou trazer essa informação, o valor de abastecimento do carro fica em torno, né, no lugar onde a gente morava, em Bragança, ficava em torno, tudo que eu tô falando aqui é referente a Bragança, ficava em torno de 160, alguma coisa assim, mas a gente trabalhava com carro. Bragança é uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Então, a gente não gasta tanto a depender de como você usa o carro. A gente usava para trabalhar o carro, então a gente rodava muito com o carro. Então, a gente gastava 160 mais ou menos. E é isso, então ficava mais ou menos esse valor. O carro da gente é a diesel, né? Então, é isso, gente. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, vocês podem falar comigo no Instagram ou me dar sugestões de vídeos novos para trazer para vocês. Eu gosto muito de estar aqui gravando para vocês, porque é tudo que eu queria ouvir de alguém anteriormente, quando eu vim logo para cá. E infelizmente eu não tive a oportunidade de ouvir de alguém antes de eu vir, né? Já me alertando de algumas coisas. Mas tudo que eu puder trazer para vocês aqui para prevenir vocês de passar por alguns sufocos que a gente passou quando a gente chegou aqui, eu vou prevenir. Então, se vocês quiserem falar comigo no meu Instagram, vou deixar aqui, eu não sei, ou em todos os lugares. E podem comentar, curtir, assinar, ativar o sininho e etc e tal. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Olá, meu povo, tudo bem com vocês?